importantes para discutir, mas, infelizmente, às vezes a gente tem que bater aqui para garantir alguns direitos que foram garantidos a muita luta e a muito custo. Primeiramente, vereador Davi, a respeito da convocação do professor, eu acho que a SEMI tem a competência para fazer essa pesquisa, essa convocação, apurar o que aconteceu e o processo administrativo já está instaurado. Então, acho que a gente deveria respeitar as instâncias nesse sentido e eu reitero a minha fala. É injustificável o que o professor fez, só conheço este fato, não conheço outros fatos que envolvam esse professor, mas eu acho que antes disso a gente precisa entender qual é a condição que os nossos professores estão antes da gente crucificá-los nesse sentido. Vereadora Carla, não é papel da Câmara fiscalizar? Com certeza. E a gente não é um poder independente? Somos um poder independente, mas eu acredito que a gente tem a instância correta para isso. Mas você não mas se tem a correta, quer dizer que a outra é errada. E eu estou exercendo meu papel de fiscalizar e de ser independente. Mas teremos questões diferentes nesse sentido. Mas, apesar de querer muito discutir a respeito do projeto do vereador Davi, farei em tempo de encaminhamento, porque hoje nós precisamos falar sobre essa vergonha que foi representada aqui durante os oradores partidários. Faz uma semana que eu usei meu tempo de liderança para defender os servidores do CEMEI Odila Simões, sobre os ataques infundados feitos por um vereador dessa casa. Primeiro foi uma tarefa, depois foi um vídeo falando das famílias, e agora isso, coação a mais uma professora por conta da sua atividade em sala de aula. Passada não para crianças, porque crianças, segundo o ECA, são até 12 anos, mas para adolescentes de 15 e 16 anos, na Escola Renato Pacheco. Atividade que não tem nenhuma questão sexual, não tem nenhuma promiscuidade, como o vereador aqui nessa casa gosta de falar. A todo tempo tenta relacionar homossexualidade com pedofilia, promiscuidade, mas sabe o que é crime, gente? Homofobia é crime. Crime é a morte violenta de 237 pessoas LGBT no ano passado. Crime é um pai e um filho apanharem por serem confundidos com um casal gay. Crime é um adolescente de 14 anos pedir ajuda por estar sendo espancado pelo pai que gritou para os vizinhos que preferia matar o filho do que ele ser gay. A perseguição à professora Rafaela é ridícula. Ela passou uma atividade de interpretação de texto. A gente aprende português e inglês interpretando textos. E textos são sobre a vida, sobre a nossa sociedade. O mês de junho, orgulhosamente, é o mês do orgulho LGBT. E não há nada de errado com a atividade da professora. Errado está esse estado perseguidor de quem pensa diferente da mediocridade. Não vamos aceitar essa escalada de perseguição com base em preconceito, homofobia e factoides para uma narrativa falsa. Porque esse governo que está aí e seus tentáculos pelos estados e municípios são baseados em mentira, perseguições e violência. Nada construtivo é proposto por vocês. Nada. Não consegue discutir um tema da cidade. Tem vereador que cria estado de emergência, que cria um show de horror, ameaça como se fosse a lei e a ordem, parecendo um cavaleiro templário. Mas, no fundo, sabe que nada do que fala existe. Sabe que não existe doutrinação gaysista, abortista, maconhista. Sabe que nunca existiu kit gay no Brasil. Quando vocês vão contra o professor, vocês vão contra toda uma categoria que está cansada, exausta. Seja pela pandemia ou por essa perseguição ridícula, mais uma vez, que está acontecendo aqui. Eu vou sempre falar, sempre que precisar. Quem faz isso não conhece a educação brasileira, não conhece os nossos professores. Quem faz isso não tem a menor noção de como se faz uma educação pública de qualidade, que não serve só para ensinar matemática e física, mas sim para possibilitar que as pessoas construam um pensamento crítico. E sabe para que serve o pensamento crítico? Para não normalizar o 500 mil de mortes evitáveis por uma vacina que já existe. Para não normalizar a tortura, a tirania e a violência. Professor não é nosso inimigo. Nós conversamos com a Secretaria Estadual de Educação e ela vai encaminhar um pedido ao Ministério Público diante das ameaças feitas contra uma professora. E eu gostaria de reiterar, opressor não sabe lidar com a diferença e com a liberdade. Deixem nossos professores em paz.